Boa noite a todos. Eu não sei se é vocês ou se é o mentor de vocês que está dormindo, porque o boa noite foi tão apagado, né? Vamos acordar ele, porque os mentores da casa já estão aqui, né? Boa noite a todos. Boa noite. Isso, é uma energia boa. A gente autoriza a espiritualidade de cuidar da gente quando a gente expõe. Esse boa noite é muito importante porque manhã de manhã, quando vocês levantarem, primeira pessoa que você vê ali, abriu a porta, bom dia! Vai dar rolo. Ele vai falar, ué, o que tu está querendo? O que houve? Porque essa é uma das grandes dificuldades da gente encaminhar, aceitar ajuda espiritual. É autorizar. E não é só o bom dia, é oi, beijo, abraço, mesmo que você esteja com dificuldade. Porque para a gente ser ajudado, nós temos que ajudar. Essa ponte, ela funciona. E todos nós precisamos de ajuda, sem exceção. E, como eu vou entrar num tema maravilhoso, né? Eu quero salientar que nada acontece por acaso. Muitas das coisas que eu vou falar vai acontecer com vocês igual aconteceu comigo, né? Primeira vez que eu entrei num centro espírita, eu era inimigo do centro espírita. Entrei pela dor. Sentei e assisti a minha primeira palestra, Obsessão e Fascinação. Virei vice-presidente da casa. 10 anos estudando, foi indo e passei por tudo, porque me maravilhou. E eu espero que possa acontecer com vocês. E vou mais longe um pouquinho, porque eu desenvolvi uma mediunidade magnífica, claro, trouxe muito trabalho, mas cada cadeira que vocês estão sentados, vocês pensam que é vocês que escolheram? Quando tu entrou naquela portinha, você autorizou a espiritualidade a cuidar da dificuldade e do desafio que vocês estão trazendo. O mentor te abraça e cada cadeira é um consultório. Uns vão sentar aqui na frente, outros no meio, outros lá atrás. Mas aonde você está sentado, já começa o trabalho dessa casa, dos mentores dessa casa. Depois vão para o passe, eu vou, porque minha esposa também solicita. Toda palestra que eu tomo passe para mim e para minha família também. E vocês também podem estender um pensamento bom, né? Sabe as dificuldades que estão passando. Mas autoriza a espiritualidade, tá bom? O Centro Espírita, eu já dou muita palestra sobre, né, o funcionamento, como deve agir o Centro Espírita, e eu manifesto sempre esse cuidado que a espiritualidade tem por cada um que passa naquela porta. Muitos falaram que vinham hoje, mas poucos vieram. E a espiritualidade sabe. E ela prepara essa palestra. Eles vêm aqui, conversam com o mentor dessa casa e sabe o que é necessário e vai me colocando aqui nos meus slides. Quando eu monto, está montado para quem vai chegar, mas primeiro é para mim mesmo. Não tem sentido você falar algo bonito, algo funcional, que vai ajudar os outros, se não ajuda você mesmo. Essa é a missão que eu adquiri lá há 40 anos atrás, desenvolvendo e chegar até os dias de hoje. Muito bem. O tema, Jesus de Nazaré, o Mestre, é um tema da USE. A USE é a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Nós temos 40 centros aqui e todo mês é um tema para todo mundo, mas cada um busca um conteúdo, né? Somos diferentes, mas o tema é o mesmo. Mês que vem, então, vai ser maravilhoso. Já estou preparando meus podcasts, que vai para fora, né, do país, tratar sobre maio. Maio é maravilhoso. A gente tem aí assuntos que não acabam mais. E salientando que essa gravação, eu estou gravando hoje, vai além mar, vai para outros países também. Pessoal que me acompanha, brasileiros que viajaram e levaram o link. Outros estavam na minha palestra só passeando, voltaram para os seus países e ficaram, né? Depois eu tenho um cartãozinho, quem quiser assistir essa palestra ou passar para alguém, porque alguma coisa que eu falo
não é só eu, é a espiritualidade, você sente que a minha irmã devia escutar, meu irmão devia escutar, se ele quiser, né? Nunca impõe. Mas às vezes está precisando. Hoje a depressão, a ansiedade, nós estamos precisando de muita energia de amor, sinceridade, verdade, respeito às diferenças, né? Eu sou representante na OAB sobre a intolerância religiosa há mais de 10 anos. A gente vê todas as religiões têm as suas dificuldades e a gente faz parte, porque a doutrina espírita tem um conteúdo maravilhoso. Depois eles começam a não pedir os livros, é maravilhoso, tá bom? Só para interagir. Muito bem. Para a nossa gravação, eu quero agradecer aqui o Centro Espírita Joana de Anjos, aqui na Rua Panóquia Filho 146, Vila Rosária, Guarulhos. Para quem quiser conhecer a casa, as portas estão abertas. Muito bem. Tem alguém vindo à casa aqui hoje pela primeira vez? Levanta a mão. Seja bem-vindo. Eu espero que aconteça contigo o que aconteceu comigo. Assisti uma palestra e fiquei, né? Espero que você possa, e todos vocês que estão aqui, tem muito trabalho dentro dessa casa, sabe? Tirar um pouquinho. Deus não quer que a gente pare a nossa vida, mas a gente também tem que ajudar o próximo. E, às vezes, a estrutura da casa nos fornece condições de ajudar. O passo, eu sou, tem lá, conversou com a casa, eu quero ser voluntário toda quinta, toda terça, todo um dia, 1 hora, seja o que for. Aquilo que você possa. Diferente de mim, que foi cobrado fazer muita coisa, porque eu podia fazer mais e posso, e vamos que vamos. Mas cada um com a sua necessidade, tá bom? Para que esse tema, né, Jesus de Nazaré, o Mestre, possa ser entendido, eu sempre faço algumas aberturas em todas as minhas palestras. Se vocês entrarem nas minhas lives, palestra, o podcast, eu sempre faço uma abertura para entendimento, para que a quem tem já sabe, quem não tem vai entendendo, para que a gente possa tratar desse assunto. Aí vocês vão acompanhando o slide, tá bom? Eu já vou colocar os 3. Kardec, o que ele colocou como base da doutrina? Ele começou pela ciência, porque a ciência avança, nós estamos com a inteligência artificial, nós estamos com uma tecnologia chegando, e transmitindo para outros países, olha onde nós estamos. Ele sabia que a ciência ia avançar muito. E tem a ciência boa e tem a ciência que prejudica. Mas, se for boa, merecimento nosso. Se não for boa, nós vamos ter que aprender ainda a lidar. Mas ela estuda, não tem jeito. Não adianta querer afastar, como a maioria das religiões não quer saber da ciência porque desmistifica aquele sentido que a pessoa está espalhando, né? E a ciência prova o contrário. E questionaram Kardec. Se houvesse um embate entre a ciência e o espiritismo, com quem a gente devia ficar? E ele foi claro, com a ciência. Porque senão vai ficar para trás. Filosofia, esclarece. A nossa base é simples. Conheça a ti mesmo que o céu te ajudará. O que é isso? É quando você entrou aqui no Centro Espírita, você conhece a ti mesmo para que você saber o que você precisa. Porque é muita coisa, o mundo é difícil viver, mas escolhe aquela que está mais te incomodando. E aí a espiritualidade vai te preparando. Você tem que te conhecer para saber o seu potencial. E religião é religar uma região. Nós temos que sublimar. O que é sublimar? Quando eu entrei no Centro Espírita, eu tinha pavor, fui educado e sublimou. O que é sublimou? Algo que o palestrante falou entrou dentro de mim, eu fiquei e sou maravilhado até hoje. E todo dia tem novidade, a gente está aprendendo, porque a doutrina dos espíritos é maravilhosa. Leis naturais. Sem essas leis também fica difícil. Eu faço velório, casamento, batizado, presídio, hospital, aonde puder ir eu estou indo. Porque nós temos essas leis, né? São leis naturais. Primeiro, somos imortais. Já pensou? Olha, os velórios que eu faço para a região carente, né? É uma incompreensão, né? Não quer que aquela pessoa parta, porque o amor prende e tal, né? A psicografia essa casa faz é magnífico. Tratar
fortalecer a ideia da imortalidade, né? A psicografia é magnífica. Reencarnação. Então, entenda que viemos de algum lugar e vamos para algum lugar. Saiu aqui hoje à noite, olha para o céu, quantas estrelas tem? Tem muitos mundos superiores ou inferiores. E evolução. Então, quando eu faço o trabalho dentro do sistema carcerário, Fundação Casa, lá é terrível, mas é o mundo deles. Então, eles estão evoluindo dali, né? Aí você olha um Haroldo Dutra, Divaldo, vai por aí afora. Eles já estão num patamar mais alto. Mas todos estão evoluindo. Por que essas 3 leis é importante entender? Porque a gente vai entender que não existe o inferno. Não existe. Existe dentro da gente. Deus não criaria um espaço onde uma pessoa, né, fosse para lá e ficasse lá eternamente. Então, todos nós erramos. Mas, na vida passada, sempre foi pior. A lei da reencarnação e evolução é para que a gente resgate os nossos erros do passado e o que nós estamos criando hoje. Mas não é porque um menino lá matou, ele vai para o inferno. Ele está no inferno. Se nós brigamos, depressão, ansiedade, é um inferno. Então não precisa pensar que vai. Está. Ele precisa trabalhar isso. Ser grato a Deus, que é difícil, né? Nossas dores, nós precisamos aprender. Para que isso funcione, tem que ter o livre-arbítrio. Você escolhe se vem ou se não vem. Vou na palestra ou não vou. E a espiritualidade pede 1 hora só por semana para nós cuidar do espírito. O resto, depois tu faz o que tu quiser. Mesmo assim, é a hora mais difícil que tem. Como falha? Como falha? E para justiça ser exemplar, causa e efeito. Nós estamos colhendo o que nós plantamos, mas sempre com o amparo da espiritualidade, sempre diminuindo em cada reencarnação. E quanto mais rápido nós reconhecemos essas 5 leis, mais fácil fica para conversar na espiritualidade. Como eu já tive entre a vida e a morte muitas vezes, conheci o outro lado muitas vezes, e a gente vê como é importante essa causa e efeito. Você, do outro lado, é diferente, porque você não tem o corpo, você só tem a mente, que é o espírito. E ali esclarece. E o trabalho da espiritualidade não vai nos abandonar. E, agora, importante, para entrar no tema, a vida nos chama a assumir com consciência a nossa responsabilidade espiritual. Nós não podemos ficar aqui, tomo passo, sai. Temos responsabilidade. E qual é a primeira responsabilidade? Cuidar do espírito. O que é cuidar do espírito? Não é ser caridoso, ser bom, ser justo, e estudar, evoluir e tal. Isso é uma obrigação para que o espírito possa ir ao plano espiritual. Cuidar do espírito é você tomar cuidado com o que você verbaliza. Se for para machucar, pense, mas não verbalize. Se for para ajudar, aí pode verbalizar. Aí você está sob o controle. E tem as necessidades também. Então, imagina o seu inimigo te machuca, né? A gente que atingiu um nível muito alto, assim, no meio espírita, quem não pode subir te puxa para baixo. E você não pode brigar com ele. Falar, tá vendo? Você é isso, você é aquilo. Não pode. Mesmo sabendo que ele é uma pessoa difícil. Esse é o controle, é o cuidado do espírito. Chegar em casa, briga com os filhos, briga com a vida, briga com a política, briga com tudo. O mundo não péssimo. Deus vai acabar com o mundo, pelo amor de Deus. Você não está controlando o seu espírito. E depois é controlar do corpo. Cuidar do corpo. Está terrível, hein? McDonald's, macarronada, vinho, cerveja, refrigerante, chocolate, e vai. Nossa, mãe! Eu, graças a Deus, casei com a minha esposa, 40 anos, é nutricionista. Então, meu corpo sempre foi muito bem tratado. E como é que você vai cuidar do seu corpo? A feira. Compra coisas de Deus, da natureza de Deus. E faz o seu prato colorido. E de vez em quando vai no McDonald's, né? Pede
né? Comida à noite e tal. Mas essas industrializadas só tem química para tocar seu paladar e você achar delicioso. Mas não tem saúde nenhuma, nenhuma. Nem a cerveja, que é uma beleza, é bom tomar de vez em quando está calor, olha o quanto ela traz, o que tem dentro dela. Leia, pesquisa. Pesquisa o refrigerante, pesquisa os sucos industrializados. Aí você vai ver. Hoje está aberto, né? A inteligência artificial, você fica sabendo de tudo. E tudo fica registrado no perispírito. Então, eu tenho amigos meus, né, que bebem muito, filho meu, então tem um que, nossa mãe, bebe demais. E eu explico a ele, né? Aí ele fala, o pai do meu amigo, 110 anos, morreu fumando, bebendo, sexo desregrado, e tocou a vida. Mas, quando ele reencarnar, ele judiou das células que estão guardadas. Deus deu a ele uma saúde maravilhosa para ele pregar a saúde, cuidar da saúde, e ele não fez isso. Na outra vida, ele vai arcar. Aí você vê assim, poxa, esse seu Marco é tão bom, ajuda todo mundo, e é honesto, trabalhador, fiel e tal, e só sofre doença? Por quê? A vida passada não fui o que eu sou hoje, não tomei o cuidado que eu tomo hoje. E aí tu tem que limpar o perispírito. Tudo isso é uma palestra magnífica, tá? E agora nós vamos entrar na reflexão sobre Jesus de Nazaré, o Mestre. Eu gosto sempre de colocar o áudio, porque você falar e ler, você registra mais 40% da nossa proposta aqui hoje, tá bom? Então vamos lá. Mestre por excelência. Seguir Jesus não é apenas admirá-lo, mas esforçar-se para ampliar seus ensinamentos nas pequenas escolhas da vida. Lembra que eu falei o boa noite aí? É nas pequenas coisas. Eu não sabia nada disso, não tinha nem conhecimento. Mas lavar uma louça, arrumar a cama, ajudar a mulher em casa, ela te ajuda, é parceria. Nos pequenos detalhes é que a gente vai conquistando o que a gente está querendo muito, mas é de base. Presta atenção nas pequenas coisas, verbalizar, bons filmes, bons livros. É no exercício da paciência, da caridade e da compreensão que nos aproximamos do seu legado. Qual foi o primeiro item que foi colocado ali? Paciência. Toda vez que alguém está muito agitado, tem muita dificuldade, eu falo, você tem que seguir os 3 itens. Paciência, paciência e paciência. Porque sem paciência você não escuta. Sem paciência você fala bobagem, porque você não escuta. Você não tem tempo. A pessoa está, olha, eu operei o coração, também o intestino, e eu fui perna, dedo, boca, nem deixou ele acabar de falar, começa os dois lados, né, se vitimizar. Nossa, mãe. Por isso que a paciência é importante. Para até fazer caridade. Eu distribuía uns 10 anos de sopa lá no Brás. E eu falava para a minha turma, quando entrava um novato, lá é o local para testar a paciência e a caridade. Porque chega drogados e te xinga, bate na sopa, aí o novato fala, não venho mais, eu sou aqui, sou grato, ajudo, dou de mim, olha o que eles fazem, eu vou embora. Eu falei, não passou no teste. Às vezes, eu levo cesta básica numa favela, uma comunidade carente, que ela fala, chegou a porcaria, porque ela já foi nível alto, né, e reencarnou com a prova da pobreza, ela não gosta do que está ali. Mas se eu não deixar, os filhos passam fome, e ela também. Mas ela não é grata. Na época, eu questionei meu mentor, ele falou, nós não estamos ensinando a eles, nós estamos ensinando você. Então, é o caminho. Sempre paciência para poder fazer uma caridade sentida, com amor, com força, com determinação. Não com que a espiritualidade, aí, a religião nos pregou, né? Tem que dar para receber e tal. Tem muita coisa atrás disso. O Mestre nos convida a uma jornada interior de renovação, onde cada desafio se torna oportunidade de crescimento e cada gesto de amor constrói
pouco a pouco, a verdadeira paz do Espírito. Qual é a palavra mágica? Pouco a pouco. A gente leva... Eu era empresário, não tinha tempo. Então, eram egoístas, cão chupando manga, dono da razão. Tal. Sofri uma cirurgia gravíssima, fiquei entre a vida e a morte 10 vezes, tive que usar colostomia, essas coisas todas. Quando eu saí, eu já não era mais a mesma pessoa. Porque dali para trás, eu não via que a vida podia me dar um susto. Dali para frente, eu puxei o freio de mão. Aí que a espiritualidade veio. Falou, agora nós vamos trabalhar com você. Na UTI, ele chegar, tem uma história. Aí, o que eu pensei? Mentor, vou melhorar rápido. Até hoje, ainda estou aprendendo, 40 anos. Por quê? A gente tem que ter uma história com Deus. Como você era, depois de um choque, ou dor, separação, dinheiro de mais, de menos, inteligência de mais, de menos, pouco, tem um choque. Aí você muda, ou para pior, ou para melhor, não sei. Depende do seu ego. Mas essa é a história com Deus que a gente tem, tá bom? Vamos agora iniciar uma leitura que a espiritualidade preparou para nós. Como eu psicografava muito, depois ele pediu para parar, tem uma história que ele pediu, por causa do meu ego, da minha vaidade, ele falou, você tem que ir devagar, estamos te preparando. E aí ele trouxe essas reflexões para as minhas palestras. Então vamos lá, vamos ver o que ele preparou para nós hoje? Vamos lá. Sob a luz do Mestre, filhos da caminhada. Quando lembrarmos de Jesus de Nazaré, não devemos vê-lo distante, mas presente em cada gesto de bondade que nasce num coração sincero. Então ele está aqui. Ele não está lá, ele não está no altar, não está no espaço. Ele está onde tiver 2 ou mais reunidos em seu nome. Mas o coraçãozinho tem que estar aberto. Para que não exija dos outros, não exige nada de ninguém, só de você mesmo. O mestre não veio apenas ensinar palavras, mas despertar consciência adormecida para a grandeza do amor. Cada atitude de compreensão que vocês praticam é uma semente que ele mesmo inspira em silêncio. Porque ele vê dentro da gente. Porque, olha, eu faço trabalho dentro do sistema carcerário, um lugar horrível. E quando eu falava, Marco, eu quero ir, tal. Aí eu botava dentro do meu carro e entrava. Só ia uma vez só, porque lá dentro é terrível. Sumia. Eu falei, tá, eu ia. Daqui a pouco, eu quero ir também. Eu falei, então vamos. 8 horas, 7 horas, a gente está lá na fundação. Eu ia toda alegre fazer caridade. Chegava lá, os meninos não prestam. Mexia com ele e falava, aqui eu não volto mais, tá bom. E ia embora. Porque é no silêncio, não é o que está do outro lado. E os carcereiros ainda falavam assim, seu Marco, como é que você entra e sai sem afetar a sua família? Falei, orar não entrar e orar não sair. Orar para entrar, eu estou com trabalho. Orar para sair, deixa tudo lá dentro. Porque eu via coisas terríveis, né? Mas fica lá dentro. Aí você vive em 2 mundos, sem problema nenhum. E eles não faziam isso, né? Eles tinham muito problema. Aí botaram uma salinha lá para me dar passe nos carcereiros. Tudo evangélico. É muito bom. Nos momentos da dor e dúvida, recordem que Jesus nunca prometeu ausência de desafio, mas garantiu a presença divina de cada passo da jornada. Então, tome muito cuidado. Quando orar para Deus, eu aprendi isso só com dor. Chega, Deus, pelo amor de Deus, me dá paciência, olha meus filhos, olha rolo. No outro dia, eram meus filhos e minha esposa. Aumentavam. Aí eu falava, Deus, olha aí, está piorando. Aí era o meu sócio. Aí eu aprendi a ser grato. Porque se tu pedir paciência, o que ele vai te dar? Prova. Não é tirar. Tirar é moleza. Aí tu vai aprender o quê? Quero saúde. Ele vai te dar doença, você tem que aprender. Aí você vai sendo grato, a doença sai, ou ameniza, ou o médico começa a diminuir os remédios. Tem muita coisa, mas tem que ser grato. Se pedir a Deus, faz igual Paulo de Tarso, que eu faço isso toda vez que eu vou deitar. Falo, Paulo,
me liga a espiritualidade aí, porque eu falhei muito, mas amanhã a gente vê o que faz, tá bom? Oração simples, vou dormir. De manhã, sempre com um copo d'água, metade. Deus, me dá força para superar os desafios. Aí eu vou. À noite eu volto. Deus, falhei, não fiz nada de manhã. Me dá força, volto. Falhei. Tu acha que Deus está preocupado se tu falhou ou não? Ele quer que você converse com Ele. Porque, às vezes, as nossas provas que nós escolhemos é muito forte. Então, precisa esse diálogo com Deus, muitas vezes. Né? Um marido, um filho, alguém difícil na sua vida, ora por ele. Pede a Deus quando levantar e volta, não tem jeito. De manhã, não tem jeito. Não tem problema. Deus quer aqui, aqui dentro. Ele sabe das nossas provas. Ele caminha ao lado daqueles que perseveram, fortalecendo o espírito nas provas e ensinando que a verdadeira vitória não está em vencer o mundo, mas vencer a si mesmo. A transformação interior é o maior milagre que o mestre espera de cada um. A palestra é sobre o mestre, né? O mestre. O maior milagre que o mestre espera é essa mudança de cada um. A coisa é tão interessante que eu nunca bebi, nunca fumei, nunca traí, nunca roubei, fui fiel e era trabalhador, e o dinheiro todo eu dava na mão da minha esposa minha sócia. Só que eu era o cão chupando manga, nervoso, em nome de Deus. Tal. Aí houve a mudança, 20 anos depois. Ela virou e falou assim, agora você está mais gostoso. E eu ia te deixar, porque eu não te aguentava. Mas eu era o homem perfeito, não era? Não era. Não era. Eu mudei, eles não. E aí veio a carga, é claro. Mas você aprende. Você tem que ter um milagre na qual você é reconhecido no meio. Principalmente aonde? Dentro de casa. Vocês aqui não convivem comigo. Eu posso estar mentindo, e aí? Mas dentro de casa não tem jeito. É a maior prova que a gente tem, se mudou ou não. Eu nunca entrei na cozinha, porque eu fui educado que a cozinha era lugar de mulher. Meu pai era machista, ensinou os homens a ser machista. Poxa, a primeira missão que o meu mentor deu, levantar com os olhos da minha esposa. Aí eu fui fazer o café pela primeira vez, lavar a louça. Quando ela levantou, ela olhou assim, a sala arrumada. Você tem outra, né? Porque os homens que têm amante é assim, né? Tá lá, tudo bem. A amante deixa ele volta para a esposa, é flores, é talhe. Ela desconfiou, eu falei, não. Obrigação espiritual. 20 anos que a cozinha é minha. E é uma beleza, é gostoso quando você aprende a deixar a energia boa dentro. Eu não via isso, isso é besta. Hoje não, eu entendo o que é você participar, colocar um copo no lugar, sei lá o quê. Tu vai vendo que a energia de dentro de casa muda. E sempre orando, sempre agradecendo. Siga firmes, ainda que o caminho pareça longo. Toda lágrima compreendida se transforma em aprendizado. E todo ato de dor constrói luz ao redor da alma. O que é alma? Alma é o encarnado. Espírito é o fora do corpo. Mas tudo é espírito. Não tem diferença. Só que dentro do corpo você está preso. Fora do corpo, quem sonha? Muitos me passam sonho para me interpretar. Né? Você está livre. Eu tenho histórias sobre sonhos magníficos. Dentro da cadeia, então, que eles têm pesadelos. E aí eu ensinando eles a amenizar. Porque eu tive muito pesadelo. Nossa, antes de ser espírito, hoje não. Eu sonho que eu estou voando. É uma beleza. Sinto o vento bater, vou para a direita, vou para a esquerda, passo no meio dos prédios e vou sempre lá para Copacabana, Flamengo, onde eu andava com a minha mãe quando podia. Né? É uma beleza. Mas mudou o sonho. Mudou o local que eu vou. Mas é eu aprender a deitar e acordar. Deitar e acordar. E aí você vai se livrando, né? E essa é uma das nossas qualidades espirituais. Permita que o Cristo viva em suas atitudes diárias, pois é assim que o Evangelho se faz vida, não apenas nas páginas. Deixa eu tirar aqui que eu coloquei
mas no coração de cada espírito que decide amar. Amar é a coisa mais difícil que existe. Parece até impossível, mas é só difícil. Porque o amor não tem limite. Você, eu amo minha mãe, amo meu pai, amo minha esposa, amo meus filhos. É pouco. Eu amo o meu trabalho, eu amo meu filho, eu amo o filho do vizinho. É pouco. Porque o amor não tem limite. É muita coisa. É as plantas, os animais, é o sol, é a chuva, é o vento. É muita coisa que a gente tem que ir exercitando. Para quando você viajar de carro, você não ir lá no objetivo. Eu vou para o Rio de Janeiro. Cheguei no Rio. Mas e o caminho? O que tu viu? O que você sentiu? Por isso que pede atitude diária. Hoje eu não lavei a louça. O que tu sentiu? Hoje eu lavei. Não lavei direito. O que tu sentiu? Agora, hoje eu cheguei. Levantei mais cedo. Então, todo dia tem uma coisa para a gente aprender. Mas é aquilo que eu falei no Boa Noite. É nas coisas pequenininhas, que a gente tem que voltar a fazer, ser participativo. O homem, então, pelo amor de Deus, nós que escolhemos vir homem, escolhemos a porta larga. É muito mais fácil ser homem, sem melhor. Não quero nem fazer comparação. E nós temos que aprender com as mulheres. Seja ela o que for. Tem sempre, porque Deus escolheu as mulheres, esse mês que nós vamos entrar, confiou a sua criação. É a possibilidade do Espírito encarnar. Mas se o Espírito é bom, é ruim, é grande, é pequeno, é rico, é pobre, é preto, é branco, azul, não interessa. Porque no outro lado, somos Espírito. Confiou quem? As mulheres. Por que não confiou aos homens? Uma dor de dente, uma dor de unha, a gente já sofre e a mulher fica, deixa de ser mole, vai ter um filho, aí vai ver o que é bom. Brincadeirinha. Vamos despertar a nossa consciência agora. Quero salientar que tudo que eu falei está baseado, porque meu podcast, eu tenho todo o Pentateuco, mas eu tenho também toda a Revista Espírita, são 12 anos de trabalho de Allan Kardec. Ele escreveu as obras, mas ele pesquisava primeiro, para depois lançar. E ali tem, olha, quem quer ser palestrante, quer melhorar, quer ter conteúdo, compra a coleção. Tem uns papéis mais baratos e tem uns livros com couro, é caríssimo. Mas você lendo eles, palavra ali, o tema, pesquisando na internet, pesquisa na internet, a Revista Espírita, a morte de um ateu. É uma beleza ser ateu, mas vai ver quando ele chega do outro lado. Kardec recebeu a psicografia, é muito bom. Mas vamos lá. Vamos basear aqui no Livro dos Espíritos, a questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Acabou. É Jesus. É difícil? É. Mas não é impossível. E Deus não quer que a gente seja Jesus. Mas Jesus foi claro, pode fazer o que eu faço e muito mais. Por quê? Existe uma evolução eterna. Tem espírito muito mais superior do que Jesus. Muito. Só não tem ninguém maior do que Deus, porque está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? É a inteligência suprema, causa primeira, primária de todas as coisas. Então, Deus é algo que é impossível nós entender. E por mais que nós evoluímos, ele vai colocar mais funções. Quanto mais conhecimento você tem, mais trabalho você vai ter. Então, nós vamos ter trabalho a vida toda, mas é diferente. Quando você já está no estado de iluminação, você vai conhecendo, pode sair do corpo, pode sair da terra, pode sair da lua, sei lá. Então, esse é o nosso modelo, é o que nós estamos fechando esse mês. Tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, isso é importante, capítulo 1, item 3. Não vim destruir a lei, mas cumpri-la. É tirar o ego, a vaidade e a ignorância de dentro da lei. A mulher não tinha direito. Se vocês estudarem sobre a mulher nos séculos passados, que quando ela tinha menstruação, ela estava pecando. Tinha que ficar num quarto, se morrer, morreu. Ninguém podia tocar no sangue da mulher. Se nascesse mulher, tinha que ficar de resguardo 30 dias. Se nascesse homem, 1 semana.
podia sair. Olha o preconceito que já existia lá. Imagine quanto que a lei tem que ser melhorada, mas não destruí-la. É colocar as leis de Deus dentro da lei do homem. E o que melhorou até hoje foi as leis de Deus, dentro da lei do homem. Mas está muito ruim ainda, né? Precisa melhorar. E o Livro dos Médiuns, capítulo 31, Dissertações Espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, não pelo que fala. Falar, ó, você lê um livro, entendeu? Aí fala. Mas você tem história. Eu conheço amigos meus que são grandes oradores. E vira para mim e fala assim, eu sou espírita do portão para dentro. Lá fora a vida é minha. Meu Deus, ele não consegue entender que o globo inteiro é um centro espírita. O planeta inteirinho é um centro espírita. Como é que tu vai? Lá eu posso beber, jogar, trair e tal, mas aqui dentro, não, aqui dentro eu sou santo. Oh, meu Deus do céu. Mas é a obra, a sua transformação moral. No livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo. Por que a gente tem diferença do céu, do inferno e umbral? Kardec não colocou inferno, colocou umbral. Porque o inferno, pelo cristianismo, você morreu pecando, você vai para lá e não sai mais. Então você tem que melhorar antes de morrer, porque eles não acreditam na reencarnação. Se Kardec colocasse inferno, nós não entenderíamos direito. Então ele colocou umbral. O que é umbral? É um lugar que a gente vai sofrendo e esperando, e quando você se perdoa, se arrepende, a espiritualidade vai e te tira. Você não fica lá. Deus não quer ninguém no inferno. Ninguém. Mas tem que botar outro nome, porque quando fala inferno, o que vai na minha consciência? Até 30 anos eu fui educado dentro do catolicismo, era coroinha e tudo, eu não saía de dentro da igreja. De repente, algo abre na sua cabeça, poxa, porque para mim eu estava no inferno, porque não tinha ninguém que não erra. Ninguém. Então, umbral é o inferno, mas a espiritualidade tira esse estado de espírito. E, para fechar, a Gênesis, capítulo 15, os milagres do Evangelho. Os milagres são feitos naturais. Poxa, curou. Qual o problema? Que te curou é merecimento teu, não é do médium. Eu dou passe à distância. Nossa, pessoas que estão querendo tirar a vida. Eu tenho um trabalho, meu WhatsApp muito bonito de mensagem, todo dia de manhã, todo dia. E tem uns que falam, seu Marco, o senhor me curou, o senhor abençoou. Eu falei, tá doido, meu filho? Quem sou eu? É você, a tua fé te curou, meu. Procura outro órgão aí, sai fora. Que isso? Porque nós estamos acostumados a uma pessoa nos curar. E quem cura é a espiritualidade. Mas precisa de 3 elementos. Você quer, o mentor que vai curar quer, e Deus permitir. Porque pode ser tua prova. Se tirar, você não veio. Nessa encarnação você não passa. Por isso que a gratidão é muito bom. Essas são o Pentateuco, são 5 livros. Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns e a Gênesis, tá bom? E agora eu vou falar sobre a água fluidificada. Por que eu coloco sempre a mão? Qualquer lugar, no bebedouro, quando eu vou beber, porque eu bebo muito um remédio, porque eu fui cirurgiado das pernas, boca, vai por aí, o meu corpo todo. Quem aqui já assistiu aquele filme O Frankenstein? O novo, que é sucesso? Então, eu sou aquele lá, sou cortado da cabeça aos pés, com a cabeça 2 vezes. Aqui, conversando com ela, já cortei agora essa semana, esse mês aqui, 2 vezes, por causa de um melanoma. Estava tendo cirurgiado do coração, sem possibilidade de vida, saí, a enfermeira deixou cair o cilindro de oxigênio, cortou mais fundo. É uma loucura. Mas a fé, a sua fé, a espiritualidade te dá trabalho. Não é para você voltar para a rede, não. É para você se mexer mais. E a água,
ela tem a capacidade de trabalhar as células. O evangelho, ele trabalha o espírito. Por isso que você tem que abrir o evangelho aleatoriamente, não é de ponta a rabo, aí é estudar. Aí você vai ser meio complicado. Mas abre qualquer página, está com depressão, está com ansiedade, não sabe o que fazer, abre qualquer página e lê. Quando tu lê, é magnífico, porque o teu mentor, você não tem mediunidade para falar com o seu mentor, mas ele fala contigo pelo teu dedo, porque todos nós temos um mentor designado em toda a reencarnação. E a água cuida do corpo, das células. Os dois juntos mantêm o corpo e o espírito equilibrado. Vocês vêm aqui, eu pergunto, quanto de água vocês beberam hoje? 1 litro? No mínimo. O ideal é 2 litros. Ah, mas não consigo. Pronto, jamais não vai conseguir mesmo. Tem que montar um hábito. Eu bebo água o dia inteiro, adoro água. Aí você faz com oração, aí o pessoal que é inimigo do espiritismo fala, o espiritismo tem rituais, olha lá, coloca água lá e tal, porque são inimigos. Aí você manda ele ler Mensagem da Água. Vai lá e digita, Mensagem da Água. Dr. Massoro Emoto. Ele colocou numa cachoeira, pegava a água, colocava e trazia a pessoa para a oração, primeiro a água comum. Congelava, olhava, os cristais estão de uma forma normal. Orava, os cristais aumentavam. Música, rock, pesado, xingamento, apagava a água. É ciência pura. O espiritismo não tem rituais. Tem ciência. Até na água aí, nossa, como ajuda. Tem remédio que meus médicos diminuíram, sem saber, porque ele não é espírito. Mas por quê? Eu bebo, coloco a mãozinha. Ele só quer essa autorização. Quer deixar lá em cima da geladeira? Não tem problema. Quer trazer no centro? Não tem problema. Aonde a tua mente dirigir, meu marido não quer nem saber. Bota lá, ele vai beber sem saber. Porque quando ele desencarnar, na espiritualidade vai olhar. Puxa, minha mulher botou água fluidificada para mim, eu não dei valor. Que coisa. Aprende. Mas a caridade, contigo e com o próximo, com o filho, né? Tive filho que pegou 15 anos de cadeia. Que trabalheira. Hoje é o melhor filho que eu tenho. Eu não acreditava que ele fosse sair, mas a dor fez. Aí ele estudou, formou, casou, e o paizão sou eu. É uma beleza. Eu era um inimigão. Nós dois quebrávamos o pau. Mas tudo por causa de mudança. É a mudança que ele teve. E é bom a gente acreditar. Filme, para alegrar esse final de mês, assista Togo, T-O-G-O, no Netflix. Alguém já assistiu esse filme? Não. Mas é curto, tem outros maiores, né? Mas assista, é maravilhoso. Quarta-feira, agora, dia 29, nós vamos ter o podcast que já está há 6 anos aí. Estava em 11 países, agora eu acho que eu estou em 5, porque eu fiz uma limpeza. Quem não participa mais, eu fui excluindo. Tá? Mas eu, Anilce Pereira, vice-presidente da USE, Cláudio Honor, voluntário do Centro Espírita Irmão X, é uma monstruosidade de centro lá em Diadema. E Noeli Simões, voluntário do Grupo Espírita Irmão Carmelo, na Zona Norte. Quem vai lá dar a palestra, convidado, tá? O doutor Antônio Roberto Marchiori, advogado voluntário do Centro Espírita Fonte Viva de Luz, em Guarulhos. Ele é uma pessoa muito conceituada, já foi presidente muitas vezes, e o tema vai ser Livro dos Espíritos, a lei da justiça, amor e caridade, o equilíbrio divino que educa o espírito, e eu coloquei na mão do juiz o Livro dos Espíritos, se pudesse. Né? Então, dia 29, quarta-feira, conto com vocês. Se não, fica lá no meu canal quem pegar o cartão. Sexta-feira, que é quarta e sexta, também às 14h30, no Gerenciando Conflitos Espirituais, baseado do livro de Joana de Ângeles. Eu, Marlene, da Rádio Boa Nova, e a Maria de Souza Ribeiro, presidente do Leal. 6 anos comigo, 2 vezes por semana, nunca falharam. Tá? Tema, maio, a valorização da maternidade espiritual. É o compromisso.
vai ser Livro dos Espíritos, questão 582, Missão dos Pais. Vai ter esse debate. Conto com vocês, tá? Sexta, dia 1º, já é mês que vem, né? Às 14h30. E os países que estão conosco aí também interagem. Portugal é magnífico. Pega o podcast, coloca telão e passa para os centros lá da Europa. Isso é bom, tá? Brasil, Portugal, Espanha, África, Nova Zelândia. Agora, esse cubano tem uma intelectualidade maravilhosa. Ele passa mensagem todo dia de manhã e eu aproveito muito da capacidade dele, tá bom? Quem tiver quem viaja, pode mandar. E para encerrar, sobre o papo de hoje, tá? Que é esse tema. Às vezes as correntes que nos impedem são mais mentais do que físicas. Fiquei doente? Dei gratidão, mudou. Se eu pedir a cura, tem que aprender o que é ser doente. Aí piora mais ainda. Pense, muitas das vezes amarram você a nada e você acredita. É as pessoas que se vitimizam. Né? Eu não mereço Deus, é a minha vida. A minha idade só dá coisa errada. Vai ler o meu livro, vai aprender muito quando ele sair. E agora, eu quero aquele boa noite. Todos vocês, com a força do pulmão, repete as palavras que vão sair ali, porque eu falo essas palavras toda vez que eu entro no elevador, que tem um espelho. Tá? Você não acredita, mas mente bastante, que depois a mentira vira verdade. Então, pode me pedir no WhatsApp. Vamos lá. Eu quero. Eu quero. Eu posso. Eu posso. Eu faço. Eu faço. E eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Eu quero, eu posso, eu faço, eu mereço ser feliz. Já pensou, tu repetindo isso? Daí a pouco, tu está sorrindo mesmo na desgraça. Ninguém fica sabendo que tu está cheio de problema. Porque é uma solicitação na espiritualidade. Muito bem, e agora para encerrar, espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Quem quiser pega o cartãozinho comigo. Eu quero ser grato a todos aqui, que seu retorno aos lares sejam amparados, abraçados pela espiritualidade dessa casa. Se vocês tivessem a mediunidade para ver a quantidade de espírito que chega, senta igualzinho um estádio de futebol. Por quê? Vamos imaginar que nós vamos desencarnar. Nós todos aqui. Sempre frequentou o centro espírita, né? 40 anos e tal. Quando tu morrer, tu vai para onde? Vai para o centro espírita, vai assistir palestra. Ou, se tiver uma consciência muito, vai influenciar o médico que está lá, sei lá. Então, é assim que funciona. E vamos que vamos em frente, pois tudo o que nos acontece é Deus que nos dá de presente. Tudo, tudo, de bom ou de ruim, de certo ou errado. É um presente de Deus. Muito obrigado, uma boa noite a todos. E vamos que vamos. Meu técnico saiu.